Paz do Senhor a todos. Os irmãos podem sentar, tomar assento. Eu me sinto honrado demais pelo privilégio e a honra de fazer parte dessa escola bíblica. É considerada a maior escola bíblica do Brasil e, se não dizer, do mundo. Também agradeço a confiança do pastor José Wellington, pela sua bondade, pelo seu carinho. Ele sabe o respeito que eu tenho por ele, o amor. E eu me sinto muito honrado. Confesso que com ele aqui na minha retaguarda as coisas ainda ficam mais difíceis. Mas pedimos a Deus que nos ajude, que nos dê graça e que o Espírito Santo possa falar através de nós. E até o tema de que eu estarei falando essa tarde tem muito a ver comigo. E eu quero que Deus nos use para falar com cada um de nós que estamos aqui. A lição está na página 220, porém eu fiz muitas mudanças, ficou como base. Mas o texto em que nós vamos ler é 1 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 1, que diz assim: que os homens, assim pois importa, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Somente a parte A do versículo. Eu vou repetir. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz: assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. É claro que existe todo um contexto para que Paulo fale sobre esse versículo. Desde a abertura eu estive aqui no domingo, prestando atenção até no pastor quando dizia que esse negócio de pregar grego e hebraico não é muito bom. Eu também não sei nem o grego e nem o hebraico. Mas me chamou a atenção o sentido no original desta palavra ministros. É uma palavra muito forte. E quando Paulo fala esse versículo, depois nós vamos ver o que significa no original essa palavra ministro. Mas o apóstolo Paulo, instigado pelos problemas da igreja de Coríntios, ele procura atacar os problemas à medida que toma conhecimento dos mesmos. E um dos problemas sérios que tinham ali na igreja de Coríntios, era a causa da divisão daquela igreja. Aquela igreja tinha facções. Eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então Paulo estava entendendo que a interpretação da igreja acerca do ministério estava errada. E o próprio Paulo diz no 1 Colossenses 3 e 5, ele fala: pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministro pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Então Paulo está colocando o dedo na ferida dos crentes de Coríntios acerca disso. E Paulo, quando ele dá continuidade à linha de raciocínio exposta nos versículos anteriores, que os irmãos vão ler, a gente começa a entender qual é a função do ministro. O que é um ministro? O que é ser ministro? Qual a interpretação correta de ministro de Cristo? Então, a menos que a gente atenta, irmãos, para o sentido etimológico da palavra Cristo, ministro, a gente fica aquém do sentido correto do ponto de vista a partir da ótica da palavra de Deus, sobre quem é o ministro e qual deve ser a sua forma de atuação. A gente está falando aqui para ministros, para que a gente entenda o que a gente é, o que a gente veio fazer, qual é a nossa função, qual é a nossa área de atuação. É evidente que a gente tem que considerar que esse termo não é de domínio das igrejas evangélicas, quando elas tratam os seus pastores respeitosamente de ministros da palavra ou ministros do evangelho. Então a gente aqui tem que considerar a questão a partir da ótica de Jesus, e obrigatoriamente a gente deve fazer. Ou seja, quando Jesus, irmãos, quando ele começa o seu ministério, que ele prega o primeiro sermão à beira de um monte, chamado o Sermão do Monte, ele começa as bem-aventuranças. Ali ele apresenta a ética do cidadão do reino do céu aqui na terra. Ele fala da ética do reino. E ali ele começa a dizer uma coisa muito interessante para todos nós.
que o evangelho é uma contracultura cristã. Ou seja, o que é bom para o mundo é ruim para nós. O que é vantagem para o mundo é desvantagem para mim. O que o mundo diz que é bom, nós dizemos que é ruim. Por quê? Porque o evangelho é a contracultura cristã. A gente vai de encontro àquilo que o mundo diz que é bom. Para nós não é. A liturgia de Cristo qual que é? Lá em Lucas 22, capítulo 25 e 26, versículo 25 e 26, ele diz assim: não seja assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal, seja o seu ministro. E ele continua: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo ou ministro. E ele diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. É essa a ótica de Jesus acerca do ministério. Você está aqui para servir, você veio para servir, você está naquele campo de trabalho para servir, você está naquela congregação para servir, você está nesse setor, é para servir. Deus te chamou para ser servo, para servir e não para ser servido. Esta é a ótica do evangelho. Agora vamos entender o sentido etimológico da palavra ministro. Primeiro, a palavra latina, minister, ela tem um comparativo menor, ou seja, menor. E aqui já diz o seguinte: a grandeza de um ministro está em se tornar o menor de todos, aquele que se esforça para servir. Vamos para frente. Antigamente, ministro era um simples criado, que executava as tarefas menores na casa do seu senhor, era como um mordomo. Agora o que me chamou a atenção foi no sentido grego desta palavra. Ministro significa ruperetas. Rupereta significa literalmente remador subordinado, ou remador do último porão. Era alguém inteiramente submisso à vontade de um capitão. E esse capitão estava no compartimento superior do navio. Entenda uma coisa, irmãos, tem coisa forte aqui para nós. Quando Paulo se trata, quando ele fala de ministro, que ele diz que o sentido no grego é ruperetas, é remador do último porão, é remador, é um escravo condenado à morte, cuja função era remar no porão inferior dos grandes navios e mais nada. Olha só como Paulo trata os ministros. O remador não tinha vontade própria. Isso era imposto. Isso não era uma escolha dele, era imposto a ele. Ele tinha que ser, ele era esse remador. Eu andei vendo alguns slides, algumas coisas a respeito desses remadores do último porão. E a gente considera uma coisa: antes de ser remador, ele já se tratava de um condenado à morte. Esse é que é ministro. Por conta disso, o seu destino estava irremediavelmente ligado ao navio. Se o navio afundasse, ele afundava junto. E outra, aos ministros, aos ruperetas, aos remadores do último porão, eles deviam remar como? Em sintonia com os demais remadores. Então, para tanto, havia alguém marcando o ritmo para que o remo fosse sincronizado. Vamos para frente que tem coisa aqui. No que se diz respeito a ministério pastoral, entenda isso, é muito arriscado se aventurar no mesmo sem evidências claras de ter um chamado divino. Esse negócio de se aventurar no ministério, irmãos, sem ter chamada, vai afundar. Esse negócio de entrar no ministério sem ser chamado, sem ter uma clara chamada divina, é uma aventura. E aqui não tem lugar para aventureiro. Aqui tem lugar para gente chamada, homens chamados, qualificados por Deus para fazer a sua obra, para ser remadores do último porão, sem nome, sem título, sem luzes, para fazer a vontade do capitão que está no compartimento superior do navio. É arriscado demais aventurar-se. Hebreus 5:4 diz assim: ninguém, pois, toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Deixa eu dizer uma coisa: ministério não se vende, ministério não se compra,
Ministério não é passado de pai para filho. Ministério não se dá para amigo e companheiro. Ministério é uma coisa séria. Ministério só entra no ministério aquele a quem Deus escolheu, aquele a quem Deus chamou, aquele a quem Deus deu um chamado. Isso é ministério. Ministério só entra no ministério aquele que tem a evidente chamada de Deus, do Pai, daquele que está em cima. Tem gente que distribui ministério por aí. Tem gente que pensa que ministério é troca de favor. Tem gente que pensa que ministério é negócio. Vai passando, meu amigo, não tem chamada, mas consagra ele. Você está fazendo uma coisa muito errada. É perigoso demais aventurar-se nesta sem ter a chamada de Deus. É perigoso. Os riscos são imensos. Talvez o ministro sobreviva, talvez morra na batalha. Que quando entra no navio, um é acorrentado ao outro. Não tem mais para onde sair. E é interessante, irmãos, que você só vai viver enquanto estiver ligado ao navio e nele for útil. Em certo sentido, a vida do ministro está estritamente relacionada à sua chamada. E dela não se escapa. O verdadeiro ministro, ele vive e morre pelo ministério. O senso de utilidade dele está no seu ministério. O seu amor, a sua gratidão, o seu sentimento justo para com o mestre se revela no esforço que ele empreende no ministério com vista a agradar ao Senhor que chamou para essa grande obra. Perecendo o ministro, perece seu ministério. Sobrevivendo um, sobrevive o outro. Um único remador, entendam isso. Eles não podiam mover o navio sozinho, a embarcação. Eles tinham que remar ritmado, sincronizado com os demais. A Bíblia diz que nós somos membros um dos outros. Nós somos companheiros. Quando Paulo diz que somos operetas, que somos remadores do último porão, aonde somos escravos condenados à morte, um acorrentado ao outro, ele está dizendo que a gente não tem vontade própria. E outra, nós temos que remar todo mundo junto, sincronizado, falando a mesma língua, indo no mesmo sentido. Não tem como remar ao contrário. Em muitos lugares a gente vê aí pessoas que torcem contra, pessoas que querem que se dá mal. Mas irmãos, você está acorrentado a esse amigo aí que está ao seu lado. E nós somos chamados para remar. E nós temos que remar sincronizado, unidos um ao outro, porque estamos no mesmo barco e nós vamos para o mesmo destino. O remador, ele não tinha senso de direção. Está lá no último porão, ele não consegue ver nada. Ele recebe a direção do capitão. Tanto a direção como a estratégia vem daquele que está em cima, vem daquele que está no nível superior. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Nós somos só escravos, remadores do último porão. A nós só cabe remar. Quando os resultados apareciam, os méritos não são do remador, mas do capitão. O ministro só responde pelo movimento da embarcação. Se ela não está se movendo, é porque ele não está remando. Se lá na sua congregação a coisa não está dando certo, é porque você não está remando. Se lá no seu setor alguma coisa não está andando bem, é porque você não está remando. Se lá no seu campo de trabalho alguma coisa não está dando certo, parece que as coisas não estão andando, é porque você parou de remar. E a ordem é, você é remador do último porão. Vai remando, vai remando, vai remando, que o capitão vai te abençoar. É ele que vai dar senso de direção, é ele que vai mostrar o caminho. E os méritos são dele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. O ministro compete, irmãos. Ao ministro compete pagar o preço mais elevado que existe. Sua vida de submissão, devoção, oração, jejum, consagração, meditação e estudo da palavra, certamente vai colocar a embarcação em poderoso movimento de conquista. O negócio lá está parado? Vai orando. O negócio lá está parado? Vai jejuando.
o negócio lá está parado, vai se movimentando. E o capitão vai te dar vitória. E o capitão vai te colocar no caminho certo da embarcação. Porque o verdadeiro ministro, ele se caracteriza mais pelo resultado do seu serviço do que pela sua posição. Lembrando que a nossa posição, essa é a minha, essa é a nossa, segundo 1 Coríntios 4:1, a minha posição e a sua é de ministro, é de ruperetas, é de remador do último porão. Mais uma vez eu repito, escravos condenados à morte. Quando é que esses ruperetas tinham que remar? Quando que esses remadores tinham que remar? Quando vinham as tempestades, eles eram obrigados a remar. As tempestades, irmãos, da falsa doutrina, das inovações que andam entrando no nosso meio, das coisas que atrapalham o evangelho, dessa pós-modernidade que nós estamos vivendo, dessa ideologia de gênero que quer entrar dentro da igreja. Nós somos os operetas, nós somos os remadores, nós temos que remar. Quando vem a tempestade, vamos remar, para que isso não atinja a embarcação, para que isso não atinja a igreja. Quando não tinha vento, tinha que remar. Quando o esfriamento vinha, quando o esfriamento vem, a coisa está parada, está tudo frio lá, vamos remar, vamos começar a remar, vamos orar, que a embarcação vai andar, e Deus vai mandar a providência certa para cada um. Remador do último porão não tinha nome, ele simplesmente servia. Lá no porão não tem holofote, lá no porão não tem mídia, lá no porão não tem Facebook, lá no porão não tem WhatsApp, lá no porão é só um remo e corrente, e vamos remando, lá ninguém aparece, lá todo mundo é igual, lá não tem grande, lá não tem pequeno, só tem um que é grande, é aquele que está no compartimento de cima, dando a direção da embarcação e mandando remem, que essa embarcação tem que chegar no destino certo. Nós não podemos parar de remar. Enquanto o obreiro não guardar o sentimento que o último lugar é o seu lugar, ele não está pronto para servir. Eu estive fazendo um estudo